Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, quarta-feira, dia 9 de outubro. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E aqui na bancada do A Notícia de Frente, o professor imortal Lourenberg Alves e o jornalista José Porto, que ficou ausente aí por muito tempo, né? Também não é todo mundo que tem esses privilégios, não é, José Porto? Bom dia. Realmente, Lúcio. Seja bem-vindo aí. Bom dia, Lúcio, obrigado. Bom dia, professor Lourenberg. Bom dia a você em casa. Satisfação, é uma honra estar aqui sempre. Professor, bom dia. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, José Porto. Bom dia, telespectador. E a gente começa o programa de hoje aqui destacando que a Comissão do Senado aprova a convocação do ministro do Turismo. A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado aprovou, na última terça-feira, um requerimento, portanto, ontem, não é? Um requerimento de convocação do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para prestar esclarecimentos no dia 22 sobre suspeitas de candidaturas laranja no PSL nas eleições do ano passado. O ministro do Turismo se envolveu aí com o laranjal do PSL e já foi, inclusive, denunciado, não é, José Porto? Já. E agora, quem sabe aqui fica mais fácil, não é? Fica mais fácil lá para o Senado, conseguiu 7 bilhões em emendas do pré-sal, professor Lourenberg. O que é que o senhor acha disso? Já fizeram ali uma pressãozinha básica, assim, pressão básica é assim, uma forma elegante de traduzir o que muita gente chamou de chantagem, né? Com relação a segurar a reforma da Previdência para resolver o pré-sal, né? Na realidade, o pessoal está atrás de açúcar, não é isso? Tá doce. Querem um melado, é isso? Como diz o bom Com cuiabano, certeza, né? viu, Lúcio? Com certeza. Como diz o bom cuiabano, está até doce essa estratégia, né, de colocarem as mãos, ou, né, de negociar as emendas do pré-sal. O próprio segundo turno da reforma da Previdência Social foi jogada para frente exatamente pela negociação das emendas parlamentares. O Lúcio lembrava agora há pouco a respeito da pré-sal, que passa pelo mesmo caminho, né? Tirar uma parcela daquele índice percentual que tocaria, em tese, aos municípios, ser convertido em emendas e as emendas para os municípios, para a base eleitoral, justamente porque o ano que vem é ano eleitoral. Olha só o tamanho do absurdo, Porto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se comprometeu lá com... são 106 bilhões no total, Sim. Vão sobrar 70 bilhões, aí ele tiraria 30% desses 70 bilhões para dividir 10% para os estados, 10% para os municípios e aí 10% em emendas parlamentares para os senhores congressistas. Exatamente. Bacana, não é? Lúcio, é assustador porque desde que surgiu o projeto todo, né, ou seja, as pesquisas que vieram do pré-sal e já tinha lá, digamos, um carimbo de que a riqueza, né, do nosso pré-sal, ela teria um endereço certo, né, a educação, o investimento tecnológico e principalmente, é claro, fazer com que esse desenvolvimento, essa riqueza, chegasse no interior do Brasil, principalmente aí com os investimentos, né? E que todo mundo tivesse uma participação nos royalties. Mas quando você vê essa negociação, né, essa estratégia de que, naturalmente, né, o dinheiro está muito mais, ou como sempre, ao serviço político e que não de um plano de desenvolvimento do país. Ou seja, a gente pode jorrar petróleo, pode jorrar o que for aí, ouro, diamante, que a gente não consegue fazer essa riqueza efetivamente, né, agregar valor na ponta, né, porque... Não dá para entender, 10% disso para emendas é muito dinheiro. Num momento, não é, professor Lourenberg, o senhor que é da academia, em que a educação enfrenta muitas dificuldades, estão cortando aí bolsas e mais bolsas, né? Contingenciada de estudo, totalmente. Né? Por algo que pode somar e somar muito para o país, e aí
eles querem apenas 7 bilhões de reais para transformar em emendas parlamentares. Por que é que esses 7 bilhões não vão lá para o governo, para o orçamento, para destinar recursos para a saúde, educação, infraestrutura? Por que é que são os parlamentares que têm que preparar a emenda parlamentar? Mas, de qualquer forma, eles querem ganhar dividendos eleitorais. Esse é o grande problema, Lúcio. Infelizmente, não se pensa de fato no país. Mas são só os dividendos eleitorais, professor Lorenberg? O senhor que é um homem letrado, responde aí para mim. Dividendos eleitorais, eu diria que é uma parte deles, né? É uma parte deles. Para discutir isso com a base eleitoral, né? Quais seriam os melhores projetos, né, professor? Exatamente. Para alavancar isso, né? Mas, olha, interessante, ou seja, a nossa reforma da Previdência, que virou aí, né, cavalo de batalha, né, do Congresso, do Senado agora, em relação ao governo, né? Um planejamento aí de... era para ser mais de 1 trilhão e 200 em 10 anos, né? Agora, a gente podia usar esse dinheiro aí, Lúcio, para 10 anos também. Ou seja, em 10 anos o Brasil vai investir parte desse pré-sal, digamos, em educação, em tecnologia, infraestrutura, mas não, vai ser investido no setor político, ou seja, para barganha política, para manutenção de poder. Bom, a gente estava falando aqui da pressão que os congressistas, os parlamentares, estão fazendo em cima do governo federal por conta do pré-sal, né? Agora, ainda continuando lá em Brasília, dá para entender, a gente começa a entender um pouco melhor por que é que a senadora Selma Arruda saiu do PSL, não é? Olha só, a declaração do Major Olímpio, que é o líder do PSL no Senado. Ele disse assim, olha, estou perplexo com essa declaração do presidente envolvendo o PSL. O comentário feito por Jair Bolsonaro a um apoiador na manhã de ontem. Lá no Alvorada, o presidente pediu a um rapaz que esquecesse, isso mesmo, que esquecesse o PSL e disse que o deputado Luciano Bivar, chefe da sigla, está, abre aspas, queimado pra caramba, fecha aspas. Eu até gosto dessa forma direta, né, popular, Sim, do presidente se expressar, né? O problema, às vezes, é o conteúdo das palavras, né? Mas, continuando aqui, aí esse eleitor se apresentou a Bolsonaro como pré-candidato lá no Recife pelo PSL. Logo em seguida, o presidente cochichou em seu ouvido. Esquece o PSL? Mesmo assim, ele gravou um vídeo com o presidente ao lado dele dizendo: eu, Bolsonaro e Bivar, juntos por um novo Recife. Aí não acaba aí não. O presidente pediu que ele não divulgasse a gravação. Abre aspas. Ô cara, não divulga isso não. Cara, Bivar está queimado pra caramba. Vai queimar o meu filme também. Esquece esse cara, esquece o partido, disse o presidente Jair Bolsonaro. E aí, vai acabar o PSL, José Porto? Lúcio, esse partido ele existiu de fato? Sim, existiu. Elegeu lá mais de 50 parlamentares, 52 deputados federais. Elegeu Olha, o presidente da República, deu uma votação estupenda aqui em Mato Grosso, sim, para o deputado federal Nelson Barbudo, para a senadora Selma Arruda, não é isso? Exatamente. Fez, né, Eduardo Bolsonaro, né, o parlamentar mais votado na história do país de São Paulo, né, com quase 2 milhões de votos, né, se não me engano, 1.700.000, né? Ou seja, Lúcio, é uma nova maneira de fazer política, por outro lado, porque é aquela história, o presidente chegou à presidência da República, o presidente Bolsonaro, tinha esse grupo, a onda toda, mas é claro que já analisávamos naquela época, do tipo, olha, é um grupo de seguidores, né? Mais seguidores de uma rede social, de uma discussão política, de uma ideia, do que propriamente um partido político, algo que fosse de fato perdurar. Agora, Lúcio, é preocupante por quê?
O governo não concluiu ainda nem o primeiro ano de mandato dele, na minha opinião. Depois, nós temos as eleições municipais, né? Ou seja, como é que fica essa história? Outro detalhe, o confronto com o Congresso só acirra. E a gente começou o programa falando das estratégias de sangramento aí para conseguir, digamos, colocar a faca no pescoço mesmo do governo e passar, ditar as regras, porque desde o início o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sempre percebeu essa fragilidade e até de lidar com os partidários do presidente, ou seja, que era do PSL. Agora a gente vê aí uma dança das cadeiras, só que em muitos estados, por exemplo, o PSL desidratou, né, que é um termo que eles querem usar, aliás, que eles usam muito, mas ninguém também entrega cargos, Lúcio, né? Como é que está essa história? Como é que fica? É um partido só chapa branca, mas não tem ideologia, não tem estratégia, não tem apoio ao presidente, não tem uma política de fato estabelecida e tem aí um ativo muito grande, de milhões e milhões de votos. E vai evaporar? É estranho, eu não sei, eu não consigo entender essa estratégia do presidente em fazer política, porque ele representa esse segmento todo. Como que fica agora, professor? Aí você fez um questionamento aí, Porto. E aí, o PSL existiu? Eu disse, Não, existiu. Existiu porque elegeu, tecnicamente, sim. Elegeu o presidente da República, mais de 50 parlamentares, mais de 50 deputados federais, foram 52 deputados federais e deputados chegou federais. a ter 54. E a gente se acostumou. Chegou chegando no a Congresso, gente se né? acostumou a ver, tanto no país como nos estados, o normal, o natural é o governante buscar fortalecer Sim. a agremiação política, o partido Exatamente. ao qual ele pertence. E aí a gente se depara aí com uma outra estratégia. Vou falar de estratégia, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro pode ainda não ter contado qual é a estratégia, mas deve ter uma estratégia nisso, né? Tipo assim, olha, esquece o PFL. Porque foi o que ele disse, não foi? O Lúcio, o apoiador que se refere à matéria é um que provavelmente deveria ser candidato à prefeitura do Recife. Foi por isso que ele foi buscar tanto o apoio do partido quanto do presidente do partido e do presidente da República. E aí o Jair Bolsonaro, o presidente da República, falou para ele esquecer o PSL. Desculpa, assim, o que chamou... é o caminho normal, né, professor? Eu quero ingressar na política, eu sou um pré-candidato, estou colocando meu nome. Ou seja, eu preciso de um partido, eu preciso de alguém. Então eu tenho aqui o cara, que é o presidente da sigla, e o presidente que é da República. Né, o ícone do partido. Só que não, né? Só que o presidente falou para ele tudo ao contrário. Mas não foi só o Major Olímpio, o senador Major Olímpio, que ficou perplexo com a frase do presidente da República, mas uma ala muito forte dentro do partido, no Congresso Nacional, também ficou muito chateado e começou a fazer uma longa discussão ontem, dentro do Congresso Nacional, simplesmente para rediscutir o papel do próprio PSL. O Major Olímpio chegou a dizer, eu não concordo com isso, mas o Major Olímpio é do partido, está ali dentro do partido, tomando conta e etc. Ele disse que o partido é hoje o maior esteio do presidente da República dentro do Congresso Nacional. Nós sabemos que a verdade não é bem essa, Sim. Porque durante todo o processo da reforma da Previdência Social, o governo Jair Bolsonaro pecou exatamente na ausência de articulação dentro do Congresso Nacional, e a ausência dessa articulação também colocou uma brecha, uma lacuna enorme no papel do próprio partido PSL dentro do Congresso Nacional. Tanto é verdade que se não fosse membros do DEM e principalmente o presidente da Câmara Federal, que passou à frente, Lúcio, para facilitar as coisas no que tange a questão da reforma da Previdência Social. O que dá para entender, e o PSL não é diferente de muitos outros partidos que existem no Brasil e já existiram no Brasil, tanto é verdade, por exemplo, quando o Collor de Mello foi eleito pelo PMN, aliás, ele criou o PMN para ter uma candidatura à presidência da República, ele não dava a mínima
a mínima para o PMN, e não fortaleceu o PMN, uma das razões que ele vem a cair do governo foi exatamente a sua fragilidade dentro do Congresso Nacional e começava principalmente pelo partido que ele criou. Não deu a força para esse partido. Eu não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa hoje, eu estou só mencionando que, igual ao PSL, outros partidos tiveram o mesmo papel e a mesma importância. Aí, quando o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, dizem não ao Congresso, nós já vimos o que acontece. Nós acabamos de falar aqui que seguraram a reforma da Previdência por causa dos 7 bilhões lá do pré-sal para que sejam transformados em emendas parlamentares. Eles já deram a tônica, né? E aí, por várias vezes. E aí, não é isso? a gente começa a chegar a 2020, né? Quando você vê uma deputada como a Joyce Hasselmann, que faz toda uma campanha, todo um apoio, né? Ou seja, fisiológico ao presidente hoje, ao partido na internet, só que nos bastidores ela já está abraçada com o João Dória. Já numa discussão, ou seja, o partido vem desidratando sim. E agora, como que o presidente faz um comentário desse? Como que fica a atuação de uma deputada como a Joyce Hasselmann, do Major Olímpio? Eles colocam uma cara a tapas pelo partido, né, pelo grupo que está na presidência da República. Como convencer aquele cidadão que está lá no município, que acreditou e que se filiou recentemente aqui no estado? Foi uma grande campanha do deputado Nelson Barbudo, né, do pessoal todo aí. Ou seja, o que falar para esse novo membro do partido sobre essa história? Esquece o PSL. E o João Dória é esse governador que falou que ele não estimulou, né? Movimento pró-Bolsonaro. Não estimulou isso. Não. Né? Não, por isso que ele foi chamado de oportunista. É isso, quase né? Isenção. É quase um isento. E só para a gente fechar esse assunto aqui, o presidente falou, olha, o Luciano Bivar está queimado. Aí a gente só faz um questionamento aqui. E o Álvaro Antônio, ministro do Turismo, ele não se queimou, não? Depois de ser denunciado por causa do Laranjal. Olha, aqui é o seguinte, como a gente sempre é muito cobrado, né? Porque tem aquele clima aí de nós, eles, não é isso? E a gente dá espaço aqui, dá voz para todos esses lados. A crítica aqui não é a figura do presidente Jair Bolsonaro. A crítica aqui é pelo que ele está dizendo em relação ao partido dele, que é algo que pode prejudicá-lo politicamente, não é? É aquele entendimento, né? Ou seja, eu tenho uma autoridade do país, ou seja, ele representa a presidência da República, ponto final. Né? Ou seja, é um homem que ele fala para os membros, para gente que está tentando chegar, esquece o partido, fulano está queimado. Fica difícil, fica ruim, porque eu fico imaginando na cabeça dos partidários, dos correligionários dele, né, como é que eles fazem para... mas tem que entender, não foi bem isso que ele... Mas foi o quê? Porque vai chegando um momento, ele é direto, ele é curto e grosso, beleza, todo mundo sabe disso. Né, mas vai chegando um momento que vai cristalizando essa ideia política dele, e nesse ponto todo, porque... Aí abre espaço. Não adianta depois, você fala um negócio desse, aí você vai para as mídias sociais ou para um certo grupo, mas o Congresso não tem jeito, o Congresso não dá, porque o Congresso só pensa neles, eles querem tudo, eles querem mandar. Como é que é? Eu não sou desse jeito, eu sou a rainha da Inglaterra. Eles querem mandar mais, não é isso? Eles querem mandar mais. E a preocupação do presidente, que ele já falou lá atrás, é do tipo, eu sou a rainha da Inglaterra, ou seja... Mas desse jeito, Lúcio, ele está só se jogando aí no colo de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Agora, o engraçado foi ontem... Que jogam pesado, não é? Não, eles são estrategistas, né? Eles são olímpicos. Me surpreendeu uma frase da senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, que é a presidente da CCJ, questionado do MDB, questionado sobre, né, essas 2 semanas a mais para a votação da reforma da Previdência, né? Não, olha, não cabe mais nada, é uma emenda ou outra, ou seja, os destaques já estão estabelecidos. Eu não sei por que essa preocupação.
Não vai mudar nada. Talvez uma coisinha ou outra em relação aos destaques, mas o resto já está sacramentado. Falei, meu Deus do céu. Sabe assim, no tipo, que ponto, né? Que ponto. Lu, só uma observação, já que nós tocamos no ponto do PSL, o PSL está tão enfraquecido, não no que diz respeito a números de parlamentares, mas enfraquecido dentro do Congresso Nacional, que veja, o Randolfo Rodrigues fez um pedido para a comissão para convocar o ministro do Turismo e não houve nenhuma pressão, nenhuma argumentação contrária, porque isso ocorre, Sim. porque a aprovação não é monocrática, ao contrário, é dentro da comissão. Aliás, membros do PSL nem participaram da reunião, abriram mão. Ou seja, você está falando de um membro do partido, que é ministro do Turismo. Exatamente. E está diante de um problema seríssimo, que a questão tem provas, inclusive, com a questão dos laranjas dentro do PSL. Professor, só um detalhe. E eles poderiam, aí que entra, na minha opinião, Lúcio, a falta de visão partidária. Por quê? O ministro foi convocado não, ele foi convidado... Não, dessa vez é convocado. Então, ele foi convidado por umas 3 vezes. Isso. Venha prestar informações, está estranho, queremos saber. O partido não discutiu, ele não foi, até então estava tudo bem, né? Agora, é claro que a oposição partiu, né? Vamos convocá-lo. E aí aquela história, se vira agora que o problema é só seu. E o ministro envolvido aí no Laranjal corre um sério risco de virar suco. Nossa. Azedou, Lúcio, azedou mesmo. Professor Lorenberg, o seu destaque de hoje qual é? Lúcio, amigo Porto e o amigo telespectador. A ministra Tereza Cristina, que não é do PSL, ela é do DEM e que é ministra da Agricultura, deu uma entrevista no site UOL e eu destaquei 2 itens dessa entrevista, porque vale a pena dividir com o amigo telespectador esses 2 trechos que eu destaquei. Num, ela fala sobre a relação briga comercial entre a China e os Estados Unidos. Esse é um trecho. E o outro trecho ela fala do meio ambiente, sobretudo da Amazônia. Esse é o tema do meu comentário. José Porto, e o seu destaque qual é? Lúcio, professor Lorenberg, amigo e amiga telespectadora. Enquanto o Congresso, né, especificamente o Senado, debate aí como meter a mão na maior parte do pré-sal, a gente tem aí os prefeitos, né, que foi ontem, numa romaria em Brasília, numa discussão toda para tentar garantir uma parcela maior dos royalties do pré-sal aos municípios brasileiros. Por quê? A gente vive hoje uma situação, caótica, né? Pelo menos 30% ou mais de toda a arrecadação, isso é, quando o município tem arrecadação, né, esse valor fica para cumprir com as obrigações do próprio governo federal e do governo estadual nos municípios. Não sobra mais nada. E aí a discussão é as eleições do ano que vem. Quem terá interesse, ou como que ficam os novos prefeitos, as novas legislaturas, aliás, as novas prefeituras, né? Gestões a partir de 2020, porque nós temos aí um risco muito grande, o clientelismo, aquela questão toda da velha política, porque o prefeito acaba virando uma espécie, né, de condutor da economia local, baseado, claro, nos meandros da política clientelista. E desenvolvimento, zero. Ou seja, é por esse lado a falência dos municípios e a falta de perspectivas, né? Principalmente se esse dinheiro ficar convertido lá em apenas emendas, Lúcio. Bom, seguindo aqui, agora a gente vai falar um pouquinho aí da área de saúde aqui em Mato Grosso. É que nesta terça-feira a Secretaria de Saúde de Mato Grosso apresentou aos deputados estaduais os números referentes ao 2º quadrimestre deste ano. Parte das dívidas na pasta foi quitada, mas ainda restam contas a pagar e o orçamento continua apertado para investimentos.
O relatório do governo do estado, referente aos últimos 4 meses, aponta que parte da dívida de 613 milhões de reais do governo do estado na área da saúde foi quitada. O valor inclui dívidas com fornecedores, pessoal e com os municípios. O problema é que ainda existem restos a pagar, o que compromete o orçamento da secretaria. Nós conseguimos fazer uma gestão financeira capaz de manter a adimplência desde o mês de janeiro, com todos os municípios, com repasses do governo do estado. Já pagamos o mês de agosto e já vamos agora, próximo dia 20, quitar com todos os municípios os repasses fundo a fundo do mês de setembro. Nós estamos mantendo uma razoável regularidade de pagamento com todos os fornecedores, os nossos hospitais estão abastecidos e nós já amortizamos 45% daqueles 613 milhões que herdamos e resta a pagar da gestão anterior. O valor destinado para investimento na área da saúde este ano é de pouco mais de 2 bilhões de reais e são muitos os gargalos no setor. O Hospital Estadual Santa Casa, por exemplo, não funciona em sua totalidade. Foi reaberto e com gestão do Estado, que gastou cerca de 2 milhões de reais para deixar a unidade apta a voltar a receber pacientes, depois da polêmica da falta de pagamento dos funcionários e escândalos de supostos desvios de dinheiro. A Câmara Municipal até instaurou CPI para investigar o caso. A avaliação da Secretaria de Saúde é que ainda resta muito a se fazer. 70% das especialidades deste hospital já estão em franca operação. Nós, nos próximos dias, finalizaremos as contratações das especialidades que até o momento não finalizamos as licitações e vamos incrementar serviços que nunca foram prestados nesse hospital. A exemplo da cirurgia neurológica pediátrica. Nós, nesse momento, concentramos no planejamento estratégico, no amplo diagnóstico de toda a nossa rede de assistência. Nossa equipe está debruçada no desenho de projetos estruturantes para todas as nossas unidades de saúde do estado de Mato Grosso. E quero crer que já agora no mês de novembro, o governador tem uma grande notícia para dar a esse estado, com certeza a mais importante notícia dos últimos 30 anos na área da saúde. Essas e outras questões foram levantadas durante a apresentação do relatório aqui na Assembleia Legislativa. Momento oportuno para que os deputados possam acompanhar principalmente o percentual gasto. Nós sabemos que o percentual obrigatório que deve ser gasto em saúde é no mínimo de 12%, né? E nós sabemos de indicadores gritantes, por exemplo, na questão da atenção hospitalar no estado de Mato Grosso, a questão dos repasses de recursos financeiros também, a gestão dos municípios, os municípios que são os nossos principais parceiros do sistema público de saúde, né? A Assembleia manteve uma comissão que visitou mais de 10 unidades de saúde, tanto aqui na capital quanto no interior do estado. E o que mais chamou a atenção é que os problemas se repetem em cada uma delas. O maior problema é a questão do parque tecnológico, a questão dos equipamentos. A maior parte desses equipamentos que foram adquiridos nas nossas unidades hospitalares são equipamentos antigos, 10, 15, 20 anos. As nossas unidades hospitalares, elas estão em condições razoáveis de prestar bom serviço. É lógico que nós precisamos, em todas elas, dar as condições estruturais para que a gente possa, não só por parte dos servidores públicos que estão ali trabalhando diuturnamente, mas por parte do paciente, dar uma condição melhor no atendimento. Investimentos que precisam ser feitos na aquisição de aparelhos e ainda na compra de insumos para atender a população. Além disso, os olhos precisam estar voltados para a saúde mental, já que a taxa de suicídio no Brasil cresceu 7% nos últimos 6 anos. As crianças também precisam de mais atenção. A atenção à urgência e emergência na saúde mental não tem qualquer porta aberta no Estado. O Estado já deveria ter, especialmente na região metropolitana de Cuiabá, uma unidade de porta aberta 24 horas para atender crises agudas de transtornos mentais e a dependência química. E não tem um serviço desse. Mas há outras áreas bastante críticas. Atenção de alta complexidade à criança. Nós temos uma insuficiência de leitos de UTI pediátrica aqui no estado e uma demanda permanente, situações de improviso,
é de muita dificuldade das equipes de saúde atender quadros graves em pediatria. Mas como fazer tudo isso com um orçamento apertado e ainda tendo que pagar dívida na área da saúde do governo anterior? O Estado é responsável por hospitais regionais, por serviços aqui na capital, Santa Casa, Hospital Metropolitano, e precisa de um volume maior de recursos para poder dar conta de assegurar a atenção de média e alta complexidade e qualidade para a população. Então nós vamos questionar o secretário as razões pelas quais o Estado não tem conseguido manter um fluxo de recursos para assegurar a execução das ações de saúde. Bom, a resposta aí é esta indagação do deputado Lúdio Cabral, né, que é um deputado que tem sempre procurado, ele é médico, tem uma atuação destacada aí na atenção básica da saúde. A resposta ao questionamento dele até que não está muito difícil. Os problemas na área de saúde, eles são muitos, né? Tem muita coisa para ser resolvido, mas é preciso admitir que já ocorreram avanços aí desde o início do ano para cá. A Santa Casa era só problema. Sim. Só problema. Era uma polêmica atrás da outra. Era só briga, né? Discussão, troca de farpas, acusações. Aí o seguinte, a Santa Casa Antiga se transformou no Hospital Estadual Santa Casa e está funcionando e funcionando bem. Sim. Não é? Os atrasados que a repórter Sêmia Mauad aí relatou para a gente, que eram superiores a 600 milhões de reais, o governo conseguiu liquidar quase a metade daquela herança do governo anterior. Ficaram lá, tinha 2, 3 anos de atrasados. E neste ano de 2019, o Estado está conseguindo pagar em dia para os municípios. Então tem um trabalho aí de gestão que precisa ser destacado. De colocar a estrutura para funcionar, porque o Estado não estava conseguindo, Lúcio e professor Lorenberg, por não pagar alguns fornecedores, não conseguia insumos básicos em algumas unidades. Né? Não tinha, não adiantava. Tinha lá o profissional, numa situação caótica, mas não tinha nem material, nenhum remédio básico para atender alguns pacientes. Faltava dinheiro. Mas é o seguinte, agora faltava principalmente gestão. Porque agora, com gestão, as coisas é o seguinte, porque o dinheiro não aumentou muito. Mas já melhorou bastante, não é, professor? É a questão do direcionamento. O direcionamento é quanto a isso. Agora, na questão da saúde mental, Lúcio, tem 2 pontos que são absurdos, gritantes, porque há poucos dias tem um caso de uma senhora aqui em Mato Grosso, me parece que, se não me engano a memória, ela é de Colniza, uma região aí no norte do estado, onde virou um caso nacional pelo fato dela amarrar o filho numa cama, porque depois que ele, para conseguir uma sedação, porque ela não conseguia a internação dele, e se soltasse ele acabaria com a própria vida, né? É uma adolescente, e aí depois ela conseguiu, com muita discussão na justiça, uma liberação de um crédito, digamos assim, em que ela optou por uma nova terapia que o menino vem se sentindo bem. Mas é aquela história, ela chegou a receber uma comunicação do tipo, se a senhora continuar amarrando o seu filho, nós vamos te prender e a gente vai encaminhar, porque isso aí é proibido, não pode. Então, naquela história, ela não conseguia internar o filho e ela preferia amarrar o filho dela, uma adolescente. Pensa na situação toda. A mãe corria o risco de ser presa porque o poder público não fornece esse atendimento, que é um direito do cidadão. Aí essa senhora, essa mãe, poderia ser penalizada porque o poder público não faz o que teria que fazer. E essa pontuação aí da saúde mental feita pelo deputado Lúdio Cabral, ele está coberto, ele tem toda a razão, porque não tem essa estrutura. Não tem. Agora, só deixar uma contribuição aqui, Lúcio, que nós temos excelentes profissionais na UPA do bairro Morada do Ouro. E na capital, ela não é divulgado, isso não é feito, mas é uma referência. Eles recebem lá pacientes psicóticos em crise, a UPA da Morada do Ouro. Eles fazem o primeiro atendimento para depois evoluir. Pode ser que não consiga evoluir, mas o primeiro socorro
As UPAs, e no caso aqui a UPA da Morada do Ouro, eu sei que faz isso. No desespero com o paciente, leve lá que eles vão dar o primeiro atendimento. Ou seja, sedar se for preciso, corrigir a medicação, para que depois evolua num tratamento. Porque vira caso de polícia, professor Lorenbeck. A família não sabe o que fazer com uma pessoa com um surto psicótico, né, que tem esquizofrenia, que deixou de tomar um remédio, que tomou uma bebida alcoólica. Aí chega, sabe aquele ponto gritante, humilhante da história? É absurdo. Professor, o senhor tem um minutinho para fazer alguma consideração. Não, mas olha, não resta dúvida, e todos nós temos que realçar aqui o avanço que teve na área da saúde. Veja o OAS lá em Rondonópolis, que foi retomado pelo Estado e o hospital começou a andar da forma como deveria. A Santa Casa, a mesma coisa. Mas tem um ponto que me chama bastante atenção, é o trabalho que poderia ser melhor implementado por parte da chamada Frente Parlamentar de Saúde, dentro da Assembleia. Que tem feito um bom trabalho. Que tem feito um bom trabalho. São 5. As outras comissões poderiam se espelhar nessa comissão de saúde. Exatamente, Lúcio. São 4 médicos, se não me falha a memória, e mais um outro que não é médico, mas sempre atuou e tem origem lá na Secretaria de Saúde. Servidor da Saúde. O Paulo Araújo. É o Paulo Araújo. Então, essa comissão já ajudou bastante. Aliás, ela tem percorrido os hospitais no interior do Estado, ajudado bastante o governo, mas pode ajudar ainda mais. E na maioria dessas visitas, o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, acompanha. Mas ele não é bobo, né, Lúcio? Ele é esperto, porque é aquela história. Você pega o doutor João, né? O Fávaro também é da área de saúde, é médico, né? Ou seja, você pega ali profissionais que sempre militaram no interior do Estado, inclusive, ele sabe que Silvio precisa. Fávaro, eu acho que não, hein? Não, desculpa. Não, é um outro deputado. É outro deputado, desculpa. Mas assim, citando o doutor João, por exemplo, são caras que têm um conhecimento muito grande, que é aquela história, secretária, para funcionar isso aqui precisa disso, daquilo, sem embromação. Quer funcionar? Faz isso. É uma consultoria e tanto para o Estado para manter ou para fazer funcionar uma unidade de saúde. E o Notícia de Frente vai agora ao seu primeiro intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com o A Notícia de Frente, indo direto agora, José Porto, para os parceiros aqui do A Notícia de Frente. Lúcio, olha, o nosso abraço, né, o nosso agradecimento aqui pela honra, né, da companhia ao Marcelo Felipe, Residencial Paiaguás, o Sebastião do Jardim Brasil, a Fátima Costa de Várzea Grande, o Tiago Antônio de Primavera do Leste, o Agnaldo de Juína, o Júlio de Juara, a Zenildo Residencial São Carlos, João Rosa do bairro Dom Aquino, o Leandro também do bairro Dom Aquino e a Damares de Souza de Cuiabá. Muito obrigado aí pelo carinho e audiência aqui todas as manhãs. Muito bem. Agora nós vamos aqui falar sobre uma entrevista que foi concedida ontem ao Jornal do Meio-Dia, aqui na TV Vila Real. O deputado Max Russi, do PSB, que é também lá o secretário-geral, né, da Assembleia Legislativa, ele falou aí, comentou sobre possíveis alianças para as eleições de 2020. E ele comentou, repercutiu aí essas revelações do ex-presidente da Assembleia, José Riva, sobre a extraordinária, né, distribuição de propina no Legislativo mato-grossense. Nos últimos dias aí, o grande destaque na mídia de Mato Grosso aí são as revelações que teriam sido feitas aí ao Ministério Público, atribuídas ao ex-presidente da Assembleia, José Riva, dizendo que só para comprar cargos na mesa diretora se gastou uma fortuna, diz que ao longo aí de 20 anos, deputados, ex-deputados, consumiram aí de vantagens indevidas, a famosa propina, quase 180 milhões de reais. E cita também agentes públicos, né, e até
e até parlamentares que ainda continuam com mandato. Isso contribui para aumentar esse desgaste que o senhor se referiu agora há pouco aqui, não é? Contribui muito, né? A perpetuação por muitos anos de um sistema, de um grupo, muitas vezes acaba trazendo isso e gerando isso. Eu acho que isso aí tem que ser investigado, os órgãos responsáveis têm que apurar e mostrar à população. Quem deve vai pagar. E quem também de forma injusta, muitas vezes, está sendo colocada no meio de um rol, tem que também seu direito à defesa e também, se inocentado, a população também fazer esse reconhecimento. Deputado, e o PSB está organizado, preparado aí para as eleições municipais do ano que vem? Deve ter candidatura própria aí em quantos municípios? Nós estamos organizando, nós teremos candidatura a prefeito em mais de 40 municípios, nas cidades, vamos dizer, 3 cidades importantes do estado em número de população. Rondonópolis, nós estamos lá com o Ibrahim Zaia, que é o nosso pré-candidato, Várzea Grande com o Flávio Vargas, também um pré-candidato nosso, Cáceres com a vice-prefeita Eliene. No dia 25 e 26 desse mês, o presidente nacional do nosso partido estará no estado, vai visitar alguns municípios, vamos fazer um grande encontro e aproveitar a grande audiência do programa também, convidar você que está sem partido, quiser entrar num partido com a proposta nova, aí nós estamos trabalhando uma refundação do PSB em nível nacional e no estado também, está convidado a vir ao PSB. Na nossa capital nós estamos convidando várias lideranças para formar uma chapa de candidatos a vereador, não temos ainda um nome para disputa majoritária na nossa capital, mas nós queremos fortalecer aqui para eleger pelo menos 2 a 3 vereadores e manter uma representação dentro da Câmara. O PSB vai com chapa de vereadores em mais de 90 municípios, os nossos companheiros do partido aí têm andado o estado, o deputado doutor Eugênio também tem organizado muito, que é um deputado de primeiro mandato, mas que é nosso vice-presidente, lá tem andado bastante na região do Araguaia, trazendo muitas lideranças novas que querem contribuir, que querem dar contribuição. Eu tenho certeza que o PSB se organiza bem para o próximo ano e vai continuar dando uma contribuição boa para o desenvolvimento do Mato Grosso. Deputado, só para encerrar, aqui em Cuiabá tem pelo menos 2 vereadores aí do PSB que devem se mudar, né? Devem, lá em março, na janela partidária, para o Democratas. Não é isso? Isso. Isso porque Mauro Mendes que vai ter candidato próprio aqui em Cuiabá, o governador Mauro Mendes. A gente pode entender que o PSB aqui em Cuiabá tem uma tendência de se aliar ao prefeito Emanuel Pinheiro? Não, nós ainda não definimos o que eu tenho falado em Cuiabá, Lúcio, deixando isso bastante claro em todas as minhas entrevistas. Quem vai definir o apoio em Cuiabá será o grupo de candidatos a vereadores. Então nós teremos mais de 30 candidatos a vereadores em Cuiabá. É por isso que teve um grupo de vereadores, de pré-candidatos que deixou o Podemos e veio para o PSB. Que procurou o PSB com intenção de filiar, disputar a eleição, um partido que tem uma legenda que vai conseguir, talvez com menos votos, chegar à Câmara de Vereadores, e nós deixaremos para esse grupo, no caso de 30 candidatos, o que 16 candidatos desses entender com o melhor projeto para o desenvolvimento de Cuiabá, o melhor projeto para o PSB participar de uma gestão, fazer parte, ajudar e contribuir, esse será o nosso candidato no próximo ano. E já que estamos falando de Cuiabá, José Porto e professor Lorenberg, o ex-governador Júlio Campos mudou o título dele para Cuiabá e afirma vontade que ele tem, diz que tem vontade de participar do processo eleitoral. E aí a informação é que a mudança ocorreu no mês passado para que ele esteja disponível para o partido para as eleições. Isso não significa que eu serei candidato, mas se o partido desejar, estarei pronto, disse Júlio Campos, o eterno soldado do Democratas. Né? E aí ele chegou até a colocar o seguinte, que existe sim, se o partido quiser, né? Se o partido aceitar, até a possibilidade de Júlio Campos, que é um telespectador assíduo aqui do Notícia de Frente, existe a possibilidade dele sair, inclusive, candidato a vice. Mas aí fica uma dúvida aí, professor. Ele, se isso se confirmar, ele sai candidato a vice de quem? Do candidato, do grupo de Mauro Mendes ou do prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, que é candidato à reeleição. E aí? É chapa pura ou não é chapa pura, né, Lúcio? Até porque o ex-governador, ex-senador Júlio Campos não virá, não migrou
o seu título eleitoral, Porto, por razão da candidatura, suposta candidatura ao Senado, porque não era possível isso. Ele poderia continuar sendo eleitor de Várzea Grande e, numa possibilidade de ter uma candidatura ao Senado, manter a sua candidatura. O senhor falou daquela vaga que está em subjúdice. Ainda em aberto, né, Porto? Com certeza, falando, não tinha necessidade nenhuma de mudar o domicílio eleitoral, pensando aí lá numa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que pode vir a confirmar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que cassou o mandato da senadora Selma Arruda. Não é por isso, mas estimula aí mais um pouquinho, eu não digo uma briga, né? Mas tem uma divisão ali muito clara, né? Entre o que quer Júlio e Jaime Campos e o que pensa o grupo do governador Mauro Mendes. Júlio e Jaime Campos se aproximam bastante do prefeito Emanuel Pinheiro, aí falam até em vice, né? Sim. Né? Mas não estou dizendo que o Júlio Campos disse que quer ser vice de Emanuel Pinheiro. Mas isso seria uma tendência natural pelas conversas até agora. Pode ser vice, se precisarem dele, estou aí. Ele está à disposição. Aí do outro lado, tem lá o grupo do governador Mauro Mendes, o próprio governador já falou, olha, concordou lá com o Jaime Campos, quando o Jaime Campos falou, olha, se tem candidato próprio, tudo bem, mas vamos conversar, mas que não venham com mala sem alça. Aí o governador falou, tudo bem, concordo, não pode ser mala sem alça, mas também não pode ser ninguém envolvido com corrupção. E aí o Júlio Campos muda o domicílio eleitoral e fala que pode ser vice, ou seja, essa conversa aí vai continuar. Olha, né? Numa semana de listas, né, de tanta coisa, é um teste e um termômetro para analisar. Agora, pode ser também aquela estratégia, né, Lúcio, de tentar aí aproximar esses dois grupos, vamos dizer assim, né, Emanuel com o pessoal de Mauro Mendes, mas parece que esse azedume não se resolve, né, tão cedo nessa história para Cuiabá. E Mauro Mendes é aquela coisa, né, vamos dizer que politicamente ele é birrento, ele vai querer colocar um grupo dele nessa história, ou seja, ele não foi para o Democratas, digamos, de graça, para ser candidato, foi eleito o governo do Estado, como também ele vai querer buscar esse entendimento com a família Campos. José Porto, chegou a hora do seu destaque. Maravilha. Olha, Lúcio, professor Lorenberg, amigo e amiga telespectadora. No último domingo, nós tivemos aí o que seria, né, uma espécie de prévia das eleições municipais para o ano que vem. Uma situação absurda. Eleições para conselheiros tutelares, que virou uma briga, uma guerra política no país inteiro. Aqui em Várzea Grande, do lado de Cuiabá, nós tivemos aí a suspensão das eleições por causa de uma série de problemas e tumultos, e teve, gente, até boca de urna. Agora, claro que há um interesse muito grande nessas eleições, e nós começamos o programa hoje falando dessa situação toda, né, do pré-sal, dos royalties. Foi ontem um grupo para Brasília discutindo isso. O Senado quer abocanhar, né, um percentual aí desse valor do pré-sal que seria para os municípios, né, está posto ainda como fica. Agora, o que nós percebemos é que hoje, municípios que vivem com o pires na mão, né, já há muito tempo isso em Mato Grosso, nós temos aí grande parte dos municípios que não tem renda própria. Vive do famoso FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. E aí piora bastante, Lúcio e professor, quando a gente vê, nós temos a reforma da Previdência, passou, nós discutimos aí já uma reforma tributária, caminha devagar, mas vai, mas nós não temos um programa, um projeto de desenvolvimento do país, justamente no momento desse, de recessão, né, da saída de uma crise preocupante, o desemprego muito em alta, e aquela história, os municípios estão à mercê desse projeto todo. Para piorar ainda mais a situação das prefeituras, uma espécie de enxugamento, né, contenção das políticas sociais. Porque o reflexo ele é imediato. Quando não há investimento, né, de políticas de garantias, né, para atender, seja na educação, na saúde,
do idoso, de pessoas com deficiência, tudo isso repercute lá na base nos municípios. E hoje as prefeituras, elas precisam garantir uma série de serviços, né? Elas participam da educação na infância, os atendimentos na saúde, tem que ter o fator da segurança, transporte e, é claro, né, pensar ainda numa promoção social para os seus munícipes e cada dia numa situação mais complicada. Se a gente vê que municípios, né, que têm uma arrecadação até boa, até interessante, tem dificuldade de manter hoje as contas funcionando, imagina quem vive apenas do FPM. Em Mato Grosso nós temos a discussão aí, um projeto na Assembleia, há todo um debate para aumentar, inclusive, o número de municípios, para criar alguns municípios. E sempre naquela história, né, numa véspera de processo eleitoral municipal. Ou seja, nós falamos aqui do PSL também, no partido, né, do presidente da República. Como que ficam as eleições do ano que vem? Eu tenho uma curiosidade muito grande, né, de como que os políticos se movimentam, se posicionam para a gente fazer aí, né, ou seja, as eleições do ano que vem. Qual que vai ser o perfil? Como que ficam as regras relacionadas a isso? Eu, particularmente, tenho uma preocupação, que volta aquela história do clientelismo, dos municípios ainda, né, isolados, ilhados no desenvolvimento, com a falta de propostas. Ou seja, aquele que tem uma proximidade sempre com o governador do estado, né, ou seria com uma linha política do presidente da República, tem sempre um direcionamento, né, uma tendência de fazer uma campanha que pode levar a uma competição muito boa. Mas, por outro lado, e o projeto? Como fazer ou como encarar a realidade brasileira no próximo ano das eleições para que os municípios voltem, né, pelo menos a dar alguma alento? A gente tem aqui em Mato Grosso, por exemplo, Lúcio e o professor Lindenberg, municípios que são produtores de soja, para você ter uma ideia, e gente quebrando, professor, gente falida, porque não tem condições, está endividado. E a cada propriedade que fecha as portas, né, o município perde mais ainda. Ou seja, é uma situação muito estranha, muito esquisita, que particularmente eu tenho curiosidade de ver como que vai o processo eleitoral. Porque falar de campanha de eleição nas principais cidades do estado, nesse eixo da BR-163, a produção da soja, é muito bom. Na capital, em Varza Grande, Rondonópolis, né, tá tudo definido. Mas agora, lá naquele município no extremo norte de Mato Grosso, né, eu não vou citar alguns aqui porque a gente tem outros que estão em situação até mais complicada. Tem município aqui na Baixada que há muito tempo não consegue nem, né, melhorar as estradas vicinais. Ou seja, a situação é caótica. Eu tenho curiosidade desse novo desenho da política municipal no Brasil, no momento em que a gente não tem política social estabelecida, continuamos numa crise, se fala em empreendedorismo e, é claro, esse dinheiro do royalties do pré-sal, ele poderia muito sim, são 200 milhões e a maioria podia ajudar, claro, a pelo menos socorrer o brasileiro, a brasileira que vive no interior deste país, principalmente em Mato Grosso. E a gente registra aqui agora, nos últimos dias, né, tem tomado conta do noticiário, né, revelações do ex-deputado José Riva, mas ele pode ter destaque aí em outra CPI agora. Todo mundo quer falar com ele. Na CPI do Paletó. A CPI do Paletó pretende convocar José Riva e Marco Polo Pinheiro, irmão do prefeito Emanuel Pinheiro. É que na segunda-feira, dia 14, às 8 da manhã, a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar o prefeito de Cuiabá, dá início a uma nova jornada de trabalho para apurar a suposta quebra de decoro e obstrução da justiça na Câmara dos Vereadores de Cuiabá, como eu disse aqui, para investigar o prefeito Emanuel Pinheiro. E aí o detalhe é o seguinte: tudo o que foi feito entre novembro de 2017, quando foi instalada, e março de 2018, com a suspensão da CPI pela Justiça, não teria validade de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral do Parlamento Municipal. E aí
devem ser convocados ou podem ser convocados novamente para depor na CPI do Paletó o ex-governador Silval Barbosa, o ex-chefe de gabinete Silvio César Correia, o ex-secretário de Indústria e Comércio Alan Zanata, o servidor Valdecir Cardoso de Almeida, responsável por enquadrar a câmera usada para gravar o prefeito Emanuel Pinheiro. Também poderão ser convocados o ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Riva, e o irmão do prefeito Marco Polo Pinheiro, conhecido como Popó. Emanuel Pinheiro disse que o irmão que seria o dono do dinheiro que foi recebido por ele lá no gabinete de Silvio César Correia, que era o chefe de gabinete de Silval Barbosa. Era um crédito de pesquisa, né, de serviço, alguma coisa assim, se não me falha a memória quanto a isso. O que eu não consigo entender, Lúcio, nessa história é essa luta ou essa guerra jurídica dessa CPI. Deixa caminhar, monta esse negócio e deixa seguir, né? Agora, requentar toda essa lista aí tem propósitos, né, Lúcio? Olha, e o Lúcio, o amigo telespectador, qual é o objeto de investigação desta CPI? É aquele vídeo e aquela gravação entre o Silvio Correia e o Zanata. São esses dois únicos objetos. A minha pergunta é, qual será a contribuição que o ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Riva, dará neste depoimento? Eu tenho a impressão, Lúcio, que nenhum. Porque não é pelo fato dele ter citado nessas revelações que ele fez aí também, de que o ex-deputado Emanuel Pinheiro também teria sido beneficiado com aquilo que no caso ele do mensalinho, né? Mas sai fora do objeto da CPI, Lúcio. Veja, se a contribuição do ex-deputado e ex-presidente da Assembleia for contribuir para explicar melhor aquele vídeo, aquela imagem, Porto, faz sentido a sua convidar o ex-presidente. Fora isso, mas o objeto lá também não passa por quebra de decoro? E aí não se enquadra nisso? Não, Lúcio. É aquele objeto. Eu, particularmente, Lúcio, eu já defendi uma outra ideia. Essa CPI jamais deveria ser criada. Deveria ser criada uma comissão processante. O que é a comissão processante? Ela simplesmente julga. Já a CPI investiga. A comissão processante ia pegar aquele vídeo, aquela imagem do vídeo, ia julgar os atos do prefeito. Exatamente, julgar aquilo. Para julgar aquilo, é necessário uma comissão processante, o que a Câmara Cuiabana negou em fazê-lo e optou pela CPI. Só que se você fugir desse objeto da CPI, você corre o risco de pegar um monte de depoimentos sem nenhum resultado prático. E daqui a pouco nós estaremos de volta com a notícia de frente. Vamos aqui a mais um intervalo comercial e só, antes de ir para o intervalo, só registrando. Professor, existe resistência mesmo lá na Câmara Municipal em relação à convocação do ex-deputado José Riva. Talvez pelo volume de informações que ele possa ter, mas que não se enquadram lá no objeto da CPI. A notícia de frente volta daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com a notícia de frente desta quarta-feira. Nós falamos agora há pouco aqui da Santa Casa, não falamos? Vamos falar de novo. A Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá está sob a administração do governo de Mato Grosso desde maio. Mas, mesmo assim, Porto e Lorenberg, a Câmara Municipal, a Câmara dos Vereadores, considera importante continuar investigando a situação financeira do Hospital Filantrópico. Os vereadores membros titulares da comissão definiram o cronograma dos trabalhos
e o nome dos próximos depoentes na Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom dia. Os vereadores titulares membros da CPI que investiga a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá definiram o nome de outras pessoas a serem convidadas a prestarem informações sobre a situação financeira do Hospital Filantrópico. Nós fizemos a proposição da oitiva de uma pessoa que era encarregada por fazer a captação de recursos para a manutenção da Santa Casa, em ações filantrópicas, em doações, em parcerias com a Santa Casa. Nós fizemos a sugestão, principalmente de ouvir o dono da empresa de Brasília, que é responsável em entregar aquela máquina de ressonância magnética à Santa Casa, aquela que houve muita repercussão na mídia. Também o funcionário responsável em receber esses equipamentos, tanto de consumo como permanente, as empresas terceirizadas da Santa Casa, os laboratórios e também a arrecadação social da Santa Casa. Queremos saber quanto que entrou de dinheiro da sociedade para que a Santa Casa hoje apresente uma dívida de mais de 100 milhões. O prazo final da CPI que investiga a Santa Casa de Cuiabá é 10 de novembro. Até lá, todas as investigações devem ser concluídas e o relatório final entregue. Devemos entregar o relatório no começo de dezembro. As oitivas serão agora, provavelmente, no dia 23 de outubro, dependendo aí da intimação e do aceite do intimado. O nosso prazo final é 10 de novembro, ele é improrrogável. Nós estamos fechando com a gestão aqui da casa, nós temos a sala das comissões, que nós pretendemos utilizar para essas oitivas. Nós estamos finalizando o agendamento de utilização desse espaço para que nós possamos realizar essas oitivas. Uma indagação se faz. Se o governo de Mato Grosso assumiu a administração da Santa Casa de Cuiabá desde maio, por que a Câmara de Vereadores da capital tem que continuar investigando o Hospital Filantrópico? A partir do que o governo assumiu, a gente não tem nenhuma investigação sobre isso. É do ponto do governo assumiu para trás. O que a Santa Casa deixou para a sociedade. E também ouvirmos o administrador antigo, que é o capitão Daniel, que também será chamado para essa oitiva para ele esclarecer tudo o que aconteceu antes do governo. Seria muito cômodo dizer que a Santa Casa continua funcionando e esquecer de um rombo do erário público que existe. Só registrando aí que a CPI foi instalada e essa da Santa Casa aí me parece que é a segunda CPI, né? Não é nem a primeira. Quando foi instalada era para tentar resolver o problema da Santa Casa. O problema da Santa Casa já resolveu, só que a CPI parece que não está bem resolvida ainda. Quer dizer, porque tem mais coisa para se fazer. Mas é isso mesmo. Né? Seriam as dívidas ali da comissão lá, ou seja, dos donos da Santa Casa, que é um monte de gente, né? Ou seja, e a preocupação da CPI na época era porque pegou dinheiro da prefeitura, pegou dinheiro do Estado, mas principalmente da prefeitura, usou e a Santa Casa não prestou o serviço devido. Então, vamos investigar. E agora? Só que ficou parado um tempão, né, José Porto? Né? Estranha, Lúcio, assim, do tipo, qual o interesse agora? Porque eu acredito que a questão é mais judicial do que comissão da Câmara. Professor Lorenberg Alves, o seu destaque. Lúcio Jorge Porto e amigo telespectador, a ministra Tereza Cristina, que pertence ao DEM do Mato Grosso do Sul, foi eleita deputada federal pelo Mato Grosso do Sul. Ela era líder da bancada ruralista e ela foi indicada para ministra da Agricultura pela Frente Parlamentar do Agronegócio. E como ministra, ela deu uma entrevista para o UOL, agora para o site do UOL, e eu destaquei dois itens desta fala, desse depoimento. O primeiro deles diz respeito à relação, à briga comercial entre a China e os Estados Unidos. Entre aspas, olha o trecho que ela disse com todas as letras, entre aspas, o Brasil não pode entrar nesta briga. Esta briga é deles, não é nossa. Vamos continuar entregando produtos de qualidade
e mostrando parcerias, fazendo cooperação. Uma hora eles, os chineses e os americanos, podem se entender. E o que temos de ter é nossa fatia garantida. Fecha aspas. Está perfeita a ministra da Agricultura, Porto. Não entrar na briga comercial, embora todos nós sabemos que essa briga comercial pode sim afetar o mundo todo no impacto, o reflexo dessa briga toda. Mas não é papel do Brasil entrar a favor de um contra o outro, por uma razão muito simples. A China é um dos maiores parceiros do Brasil. Exporta muito produtos brasileiros. Então, nesse particular, a ministra está coberta de razão. Do outro lado, a respeito do meio ambiente, mais precisamente a respeito da Amazônia, olha o que disse a ministra, entre aspas, o Brasil é um continente. A Amazônia não é um local onde se produz. Querer relacionar a agricultura e pecuária com a Amazônia é um contrassenso. É um contrassenso. São palavras da ministra da Agricultura e, neste particular, a meu juízo, ela também está coberta de razão. É preciso observar aí a importância que a Amazônia tem para todos nós na preservação do meio ambiente. Nós não podemos perder de vista, amigos, que ela é formada em agronomia, então faz parte do meio, Lúcio. Então as palavras dela, neste particular aqui, têm uma importância muito maior, porque ela tem uma formação, ela tem conhecimento e ela vem do meio rural, a família toda vem da agricultura. Então, portanto, ela está dizendo exatamente aquilo que ela de fato entende. Então, nesses dois trechos da fala, eu quero dizer que eu concordo em gênero, número e grau. Só não pode colocar fogo na floresta. Só não pode colocar fogo na floresta. E nem derrubar a floresta. Exatamente. Isso acontece? E como isso acontece? Como acontece, meu amigo? No Brasil, não. No Brasil, não. O senhor está se intoxicando, né? Porque ela é conhecida como a mulher do veneno, né? E, Porto e professor Lohenberg, antes da gente encerrar o programa de hoje, registrar aqui mais detalhes, né, sobre as revelações do ex-deputado José Riva, o ex-presidente da Assembleia. No final da tarde de ontem, foi publicado lá no portal Gazeta Digital, que ele citou um pagamento de propina a 2 juízes de Mato Grosso. Segundo um documento que o Gazeta Digital teve acesso, o juiz Roberto Ceroro, ali na tela a foto dos 2 juízes, e Márcio Guedes, teriam se beneficiado para conceder decisões de interesse da organização criminosa que atuava junto ao Executivo do Estado. Em um dos trechos, Riva afirma que as transações realizadas pelo delator Júnior Mendonça e descobertas pela Operação Ararate seriam, de fato, uma negociação com o juiz Roberto Ceroro para que o mesmo desbloqueasse o valor de 71 milhões da extinta Brasil Telecom, que devia créditos tributários ao Estado. E aí tem aqui a outra informação, já em relação a Márcio Guedes, Riva alega que o caso envolve o empresário Filadelfo dos Reis Dias e o ex-presidente do Intermate, Afonso Dalberto. Segundo o ex-deputado, Filadelfo teria negociado a regularização ilegal de uma área pertencente ao Estado, denominada Ouro Mil, em Cuiabá. Riva afirma que foi procurado pelo empresário para ajudá-lo a pagar taxas de regularização fundiária junto ao Intermate, tendo o colaborador pago tão somente 2 dessas taxas. Então, são novas revelações aí, feitas pelo ex-presidente da Assembleia, José Riva, que segundo tem sido divulgado aí, revelações que foram feitas ao Ministério Público Estadual. Muita coisa, não é, Porto? Quanto mais mexe um pouquinho mais, ou seja, aquela história, né, professora Lohenberg?
essa delação de José Iva era de uma expectativa tremenda, né? Lúcio, não foge o que aguardávamos, né? Bom, e dessa forma nós chegamos ao final da Notícia de Frente desta quarta-feira. Obrigado, José Porto, obrigado, professor Lorenberg, e nós estaremos de volta amanhã às 6 da manhã. Até lá e um bom dia.